Uma senhora perguntou para essa menina do vídeo que eu vou postar se ela usava peruca. E essa menina foi de uma falta de educação tão grande, uma estupidez com essa senhora por causa de uma simples pergunta. Qual é a pergunta? O que é peruca? Por que você tá tão curiosa sobre o meu cabelo? O quê? Mas você tem educação, não? O quê? Você não tem educação, moça? O quê? Tô perguntando. Você tá sendo invasiva? Se você é peruca, você tem posso? Você tá perguntando se meu cabelo é peruca? É não? Isso te interessa? Sim, mas então eu não posso saber. Você quer muito saber se meu cabelo é peruca. Qual é a Você chega nas pessoas assim, na rua, Se quando... perguntar assim pra mim, eu ia responder não, é natural. Natural, eu não é qual o problema. Uai, qual o problema? É porque, obviamente, nós duas somos pessoas bem diferentes, né? Você sabe o que é isso aqui? Você sabe que eu posso te denunciar só por essa pergunta de merda que você tá me fazendo? Você tá sabendo? Você consegue ver no meu rosto o constrangimento que você tá fazendo passar? Imagina se Constrangimento. ouvindo uma mulher me perguntando se o meu cabelo é peruca. Se fosse, não é problema seu. Eu sim, mas você quer saber o que você colocou, curiosidade, só isso. Não é curiosidade, você está sendo invasiva. Você viu o meu desconforto quando você perguntou. Você viu o meu desconforto quando você perguntou. É mesmo, deixa pra lá mesmo. Deixa pra lá mesmo. E o seu cabelo é peruca? Não, meu cabelo não. Entendi. É mesmo. Mas tá um pouco calma, né? Coloca uma peruca. Se precisar, finalmente, eu não posso. Coloca mesmo, coloca mesmo. Põe mesmo. Tá calva. Põe uma peruca. Põe uma peruca. Te denunciar por causa dessa pergunta de merda que você está me fazendo? Essa foi a resposta que essa menina deu para essa senhora? Que no mínimo essa menina deveria apenas ter falado não. Ou se não gostou da pergunta, não sei porquê, saísse em silêncio, mas responder dessa forma para uma senhora, merda, é essa geração que a gente está vivendo, fraca, mimada, que me parece que é mais nascido dos anos 2000 para cá. Então, o mínimo que essa garota deveria ter feito, respeito com essa senhora como sempre existia no passado, isso foi totalmente ao contrário, uma grosseria, usando também do poder que as leis estão fornecendo para esse tipo de gente militante, que no caso dessa garota, até usando lente de olhos claros está, todo esse visual dela que chama realmente a atenção. Quantas pessoas não perguntaram para alguém, nossa, esse cabelo é seu mesmo? É aplique, independente de ser uma loira ou uma morena, como quando eu conheci uma amiga minha que também usava esse tipo de cabelo, chamado dreads, não sei se é peruca ou não, no caso dessa menina, a Graziella Medori, eu vou até colocar aqui na descrição o canal dela no YouTube, porque ela é uma ótima cantora, ela inclusive ano passado participou do programa The Voice, só não venceu porque ali a gente sabe, tá? Todas as artimanhas que tem para favorecer, como ficou nítido há uns anos atrás, o favorecimento que o Carlinhos Brau deu para aquela Thalita Cipriano, só porque são amigos, o Carlinhos Brau e a família dela, tá? Daqueles cantores, alguns deles da Fat Family. Enfim, o mundo se tornou um lugar não apenas chato, mas perigoso, ao ponto de que uma simples pergunta pode te levar para a cadeia. Principalmente se for um homem perguntando para uma mulher, a gente sabe que é pior ainda, né? Que pode entrar como assédio e a palavra dela é o que conta. Agora, cuidado, se você vir uma pessoa negra de olhos claros e for perguntar se os olhos dela são naturais, se são lente, você pode ser preso, porque ela vai querer te acusar de racismo. Sendo que isso já aconteceu muitas vezes com pessoas brancas, a gente viu inclusive em televisão. Quantas vezes, quando eu assistia televisão, eu vi até o Ratinho, o Silvio Santos, a gente já viu alguém perguntar, mas esse olho é seu mesmo? Mesmo com uma pessoa loira. Mas eu volto a dizer, graças a essas leis que estão fazendo de tudo para separar, destruir a família, separar negros e brancos, separar homens e mulheres, essas pessoas já saem com essa revolta de que tudo é racismo, não por moralidade, mas apenas ou para se aparecer na internet, como essa moça fez, gravando esse vídeo de propósito, para usar como arma, para poder dizer todo brasileiro é racista, como a gente viu uma propaganda há um tempo atrás de uma academia no Rio de Janeiro que foi cancelada, que perdeu muitos alunos, porque falando que todo brasileiro é racista, assim como aquele atorzinho Manuel, dizendo na internet aquelas idiotices de que deveria ter uma reparação ao negro, que seria como o Tsabo, se não fosse por bem, seria pela força.
pela reparação histórica em que o negro deveria receber 16% a mais que os brancos. Agora eu faço uma pergunta, por exemplo, eu tenho um casal de primos, a mulher é branca e o meu primo é negro. Nesse caso já tem as mulheres, as feministas falando que as mulheres ganham menos que os homens. Então, se seguir esse pensamento desse ator Manuel, que o negro deveriam receber a mais, e como vai ser nesse caso? Me expliquem. Isso tudo está acontecendo porque, como disse Nelson Rodrigues, o sábio escritor brasileiro Nelson Rodrigues, os idiotas, eles vão dominar o mundo, não porque eles são mais inteligentes, mas porque eles são a maioria, e é o que a gente está vendo acontecer em todos os lugares. Assistimos há um tempo atrás um vídeo em que um rapaz estava filmando um homem sentado no metrô, do outro banco do lado tinha uma moça, e porque esse rapaz olhou umas 2, 3 vezes para a moça, aquele babaca que estava filmando, falando, olha só, o assediador, ele foi atrás dessa moça, e falou que aquele cara estava te assediando, sendo que depois esse rapaz, quando saíram todo mundo do metrô, ele pegou um caminho diferente antes da moça seguir adiante. E mesmo assim, esse babaca postou na internet dizendo que aquele cara estava assediando a moça. Talvez ele realmente, ele olhou para ela umas 2 ou 3 vezes. O melhor relacionamento que eu tive em minha vida, e eu não tenho nenhum problema em falar isso, começou assim, com uma troca de olhares. Foi uma moça que a gente se encontrou, era num shopping numa cidade que eu morava, que ela estava com um casal de amigos dela e eu observava, precisava também ficar vendo se de repente não chegava algum cara ali, se ela não tinha namorado. Eu olhava para ver se ela ia retribuir, se ela fizesse cara feia, até que ela deu uma deixa, ficou sozinha, foi para um lugar e eu me aproximei e disse para ela, acho que você já ouviu muito isso, mas você tem lindos olhos. O que era verdade também, claro, todo mundo sabia qual era a minha intenção, que a minha intenção era realmente ficar com ela, mas de qualquer forma, cara, esse elogio era verdade, porque ela tinha os olhos azuis mais lindos que eu já vi na minha vida, e isso foi há 20 anos atrás. Conclusão, depois começamos a namorar, ficamos juntos durante alguns anos e só não deu certo por causa do meu trabalho. Agora, se fosse hoje, eu jamais teria coragem de me aproximar dela, porque se alguém visse, se alguém filmasse, poderia falar que era assédio, me acusar, colocar na internet e eu acabar preso por causa de uma simples paquera. Um casal de amigos meus começou assim também, de uma forma em que hoje seria considerado assédio. Ele paquerando ela, sabe, indo atrás dela, até dando algum bilhetinho, como era feito na época, que seria considerado assédio. E o resultado disso, eles estão juntos há mais de 30 anos e têm um casal de filhos lindos. E uma vez, eu e minha ex, nós fomos numa loja que vendia camisetas, roupas de frases e desenhos divertidos e compramos 2. Eu vou colocar aqui para vocês verem. A que eu usava estava escrito mulher é igual a chiclete. Você usa, joga fora, se pisa em cima, ela ainda gruda no pé. A da minha ex estava escrito homem é igual pão de forma, quadrado, miolo mole e fácil de dobrar. E onde a gente ia, todo mundo achava isso engraçado, era visto com humor. Jamais era visto naquela época com maldade. Agora hoje a gente sabe que o mundo tá chato, pior que isso, tá perigoso, como eu falei antes. Inclusive a gente sabe de humoristas que estão correndo o risco de serem presos. Mamonas assassinas provavelmente nem chegariam a fazer sucesso nos dias de hoje, e se fizessem, com certeza estariam sendo processados. E eu vi há poucos dias no canal Tragicômico uma moça postando que não tinha relacionamento por ela ser negra. Então negros não têm mais relacionamento, sendo que todos os depoimentos apontavam para que essa moça não tinha nenhum relacionamento por causa da forma como ela se comportava, como uma prostituta, como alguns falaram. Quase seminua nas redes sociais, ofendendo os homens, mas as armas que eles têm, o rancor, o ódio desses militantes que estão fazendo de tudo para separar as classes, vai causar muito mal ainda para todo mundo.